Olá, é o Mais Saudável chegando até a sua casa. Muito obrigada pela audiência. Em meio a tudo o que estamos passando, cada pessoa lida de um jeito diferente com as suas emoções. No programa de hoje vamos falar sobre a diferença entre tristeza e depressão. E ainda, queda de cabelo, até onde o estresse pode influenciar nesse problema tão comum nos dias de hoje. E mais, você sabe como evitar uma doença chamada esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado? Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E vamos começar então falando sobre os cuidados com as mãos, principalmente agora nesse momento que é preciso lavar ou usar álcool em gel mais do que nunca. A médica dermatologista Tassiana Dini, presidente da Sociedade de Dermatologia do Rio Grande do Sul, fala sobre o assunto. O excesso de lavagens e o uso excessivo do álcool gel, ele pode levar ao ressecamento da pele, à coceira, à vermelhidão, ao aparecimento de dermatites, e isso pode levar ao aparecimento de fissuras e essas fissuras provocarem outras infecções. Então é muito importante, após a aplicação e também a evaporação do álcool gel das mãos, a aplicação de hidratantes adequados para a manutenção da barreira de proteção da pele. Como a pele das mãos geralmente é mais seca porque são extremidades, nós podemos utilizar hidratantes mais oleosos, mais espessos. Outra coisa bastante importante, para quem tem pele sensível ou alergia, não utilizar hidratantes com cor ou com perfume, porque isso realmente pode agravar essa sensibilidade ou alergia. E outra dica, outro conselho muito importante, ao passar álcool ou álcool gel nas mãos, não ficar próximo ou não ir para perto do fogo, porque isso está causando queimaduras graves. Então a dica é que nós temos que nos cuidar, mas nós temos que cuidar também da saúde da nossa pele. E eu agradeço a atenção de vocês e um bom dia a todos. Muito obrigada, um bom dia. A pandemia mudou o dia a dia de todo mundo. Muita gente que antes não fazia as refeições em casa, agora precisa ficar mais tempo na cozinha. E essa pode ser uma boa oportunidade para melhorar o cardápio usando alimentos mais saudáveis. Os filhos sem aula e os pais trabalhando de casa. O isolamento mudou completamente a rotina da maioria das famílias, como a da Tatiana. A gente tentou se organizar para que todo mundo possa colaborar e que o fardo também não possa ser tão cansativo para mim. E um dos maiores desafios é organizar o horário das refeições e dos lanches e resistir à tentação, principalmente das crianças, pelas guloseimas. Estou tentando evitar o doce. É um pouquinho difícil no momento, Mas sempre querem um chocolatinho. Com ou sem crianças em casa, os nutricionistas recomendam aproveitar este período para tentar estabelecer uma dieta mais saudável. Organizar o cardápio antecipadamente também pode reduzir a necessidade de sair para comprar alimentos. Outra dica é incluir mais produtos naturais nas refeições, como frutas e verduras. Também é bom evitar comer fora de hora. Tentar não comer alimentos com farinhas brancas, porque elas aumentam essa glicose rápido, e assim que aumenta essa glicose rápida, quando ela cai, a tua fome vem rápido também. Com toda a família em casa, a Bianca tem mais tempo para preparar as refeições e está encontrando alternativas para estimular a filha a comer alimentos saudáveis que ela não gosta muito. Às vezes ela não quer comer uma banana pura, mas a gente vai lá, pesquisa uma receita de um cookies de banana. Ela gosta de estar na cozinha comigo e, ao mesmo tempo, inserir coisas saudáveis para que ela mantenha uma alimentação boa em qualquer período, E como é importante toda a família manter uma alimentação mais saudável. E eu converso agora com a médica gastroenterologista Dvora Jovelevits, especialista em hepatologia. Nós vamos conversar sobre uma doença chamada esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. Olá, doutora Dvora, prazer tê-la aqui. Olá, Laura, o prazer é todo meu e é muito bom compartilhar com você. Porque muita gente diz assim, eu fui fazer os meus exames, deu tudo bem, é só uma gordurinha no fígado. Não é bem assim, não é, doutora Dvora? Não, na verdade não é bem assim. A gordura no fígado hoje é a primeira manifestação
de uma doença hepática, que também é conhecida como esteatose. Essa doença no fígado, ela se manifesta, todos nós temos gordura no fígado, e quando ela está acima de 5% das células que comprometem o fígado, então ela realmente pode se passar a chamar de esteatose. Essa esteatose, essa gordura no fígado, ela é proporcionada por várias situações. Ela pode ser proporcionada por hepatites virais, por medicamentos a longo prazo, por exposição a solventes em algumas empresas industriais. Ela pode também ser provocada por suplementos do tipo anabolizantes. Ela também, mas principalmente álcool e drogas, que até uns anos atrás se falava só em doença hepática por álcool. Hoje em dia, ela perde muito o seu estágio e se torna muito mais prevalente na doença hepática gordurosa não alcoólica. Esta é uma doença que acomete 25 a 35% da nossa população e realmente ela é associada a várias comorbidades de origens metabólicas. Então, aí sim, a dieta é muito importante. Ela pode estar relacionada ao diabetes, ela pode estar relacionada à hipertensão, à dislipidemia, enfim, várias associações. Uma das causas também poderia estar relacionada à alimentação? Sim, sem dúvida, porque vamos aproveitar a pandemia que vivemos hoje. Eu acho que é um bom exemplo, né? Embora, eu digo como exemplo bom, mas lamentável pela situação dramática que todos nós vivemos no mundo hoje em função do coronavírus. Ele fez com que todas as populações ficassem em isolamento, ficassem mais em casa, ficassem mais resguardados, né? E também gerando mais ansiedade nas pessoas. Isso faz com que as pessoas, de uma certa maneira, numa grande parte das vezes, comam mais, né? Ou até por não ter condições de sair para se alimentar ou de buscar, às vezes, os alimentos mais saudáveis, acabam comendo alimentos mais gordurosos ou alimentos mais energéticos e não tão saudáveis quanto frutas e verduras, e isso certamente contribui para a doença gordurosa, né? A doença que eu me refiro, ela é do fígado e também de todo o organismo, porque ela pode afetar a alteração dos lipídios, a alteração dos glicídios, que são os açúcares, as gorduras, e certamente contribui sim, Laura. A doença hepática, na grande maioria das vezes, especialmente a esteatose, que é o seu primeiro estágio, ela pode evoluir para uma doença mais grave, que é a esteatohepatite, quando essa gordura sofre um processo deixando cicatriz, um processo inflamatório no qual ela deixa cicatriz. E essa cicatriz se chama fibrose. E isso também pode evoluir para uma doença mais grave, como a cirrose, que é uma insuficiência do fígado, e também até proporcionar um carcinoma hepatocelular ao longo dos anos. Então, é muito importante que a gente previna as pessoas, né? Que realmente a gente cuide a nossa ingesta de gordura, a nossa ingesta de açúcares, né? Isso não só vai fazer com que a pessoa tenha um dano, digamos, em relação ao seu fígado, mas a todo o seu sistema metabólico, inclusive cardiovascular. E isso, se nós cuidarmos, certamente não vai evoluir para um estágio mais grave e também nós podemos ter uma melhor qualidade de vida no nosso envelhecimento. E como é feito o diagnóstico? É através do exame de sangue? Essas doenças silenciosas, elas são diagnosticadas a gordura especialmente pela ultrassonografia, pela ecografia abdominal, por exemplo. Tá? É uma das formas mais comuns da gente encontrar essa gordura aumentada no fígado. Ela aparece nesse exame. Ou então, como tu disseste, em exames laboratoriais de rotina. Às vezes, quando se faz as transaminases, que são enzimas para avaliar a função hepática, elas também podem aparecer alteradas. Então, aí é importante procurar um hepatologista, um gastrohepatologista,
que possa ajudar a pessoa a controlar os fatores, as variáveis todas que envolvem o desenvolvimento, a evolução dessa doença. Eu acho que o ponto principal, digamos assim, da não evolução dessa doença é a gente detectar precocemente a esteatose, digamos assim, é poder diagnosticar, poder ver que ela existe, já que ela é silenciosa, e predominantemente mudar os hábitos de vida, o estilo de vida. O que significa isso? Predominantemente é ter uma alimentação mais saudável, cuidar daquilo que a gente come e praticar esportes, atividade física, o exercício é muito importante. Só a medicação não resolve. Nós utilizamos medicação no estágio mais avançado, digamos assim, no estágio em que essa gordura já sofreu o processo inflamatório e se chama esteatohepatite. Quando a pessoa já tem essa cicatriz, que é a fibrose, aí sim, nós podemos pensar em utilizar alguns medicamentos nessa situação. E aí tem que se avaliar caso a caso. Mas até hoje não existe nenhum medicamento alvo, digamos assim, completamente específico para essa situação. É como Covid, a gente tem vários medicamentos por enquanto que melhoram, mas que não são totalmente objetivados para esse alvo. Ainda existem vários estudos de fase 3, mas ainda não concluídos. Então, o que nós temos para propor predominantemente é a mudança do estilo de vida. Alimentos com agrotóxico poderiam também ocasionar esse problema? Você está me tentando, essa é minha praia. Eu sei das pesquisas bem avançadas. Nós temos vários projetos de pesquisa na Universidade Federal, onde eu trabalho, com pesticidas, especialmente na nossa Serra Gaúcha, onde existem as viticulturas e o vinho que tanto amamos, né? E que tanto elogiamos na nossa comunidade gaúcha. Então, certamente os agrotóxicos trazem uma doença hepática, sim. Só que a doença hepática que eles trazem não é desse estilo, não é a doença gordurosa. Até pode, eventualmente, em alguns casos, se manifestar como esteatose no início, mas ela tem uma toxicidade no fígado um pouco diferente. Quero agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, realmente, o estilo de vida influencia numa doença que é tão perigosa, que pode causar tantos danos para a nossa saúde. Obrigada. Exato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora o médico psiquiatra Rafael Moreno, da Rede de Saúde Divina Providência, explica pra gente qual é a diferença entre tristeza e depressão. É o nosso quadro Espaço Saúde. A tristeza é uma emoção normal no ser humano, que é importante a pessoa sentir tristeza, porque a tristeza nos faz levar à reflexão, principalmente sobre o passado, para a gente não repetir os erros, para a gente se sentir culpa, para a gente conseguir modificar, para não repetir os erros do passado. O grande problema é quando essa tristeza ela fica de forma excessiva, aí a gente pode estar diante de um quadro de depressão. A grande diferença entre depressão e tristeza, que são coisas distintas, é que a depressão é um quadro de tristeza muito intenso, que dura muito tempo, na maior parte do dia, em quase todos os dias, por pelo menos 14 dias, e essa tristeza ela nos leva a ter um prejuízo, um sofrimento psíquico muito intenso comparado com uma tristeza habitual, certo? Junto com essa tristeza profunda que a gente chama de humor deprimido, o indivíduo também pode ter apatia, que ele perde o prazer
de fazer as coisas que geralmente lhe causavam prazer. Enfim, a pessoa gosta de sair com os amigos, gosta de trabalhar, ela perde a vontade de fazer essas coisas, altera apetite tanto para cima, a pessoa passa a comer mais ou perde apetite, pode acontecer, altera muito comumente o sono também, ou insônia, ou a pessoa passa a dormir demais, sonolento durante o dia, cansaço físico e também um cansaço na cabeça que faz com que a pessoa não consiga pensar, raciocinar muito bem, não consegue às vezes nem ler direito, não acompanhar uma notícia, enfim, que seja, e ideias, tá, que vão em geral pejorativas em relação a si, de desvalia, de que a pessoa é a pior pessoa do mundo, ninguém mais gosta de mim, culpa excessiva sem ter realmente culpa por um determinado fato, a pessoa se culpa demais, de forma excessiva, e em casos aí a gente vai ter também ideação suicida, pensamentos de morte e até tentativas de suicídio, certo? Então é muito importante a gente saber a diferença entre tristeza e depressão, já que depressão se difere na intensidade, na duração e no prejuízo que causa. E a importância de, logo nos sinais iniciais de sintomas depressivos, de se buscar ajuda psicológica, um psiquiatra ou um médico, que seja, porque quanto mais tempo a pessoa fica deprimida, mais difícil vai ser de tratar e maior a chance também dela agravar e ter pensamentos aí e até comportamentos suicidas. Então é super importante buscar ajuda de forma precoce. Muito obrigada. É muito importante a gente estar atento, né, com os nossos sentimentos e também prestar atenção quando esses sintomas se manifestarem em pessoas próximas e que não percebam. Então, ajudar a si e também o outro na busca de apoio psicológico, que muitas vezes, sim, é necessário. Bom, agora nós vamos falar sobre queda de cabelo. O estresse, a ansiedade que muitos estão vivendo neste momento podem causar a perda de fios. E a médica dermatologista Gabriele Adames está conosco para explicar melhor esses e outros fatores que causam a queda de cabelo. Olá, como vai? Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Tudo bem, Laura. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, estresse é um dos fatores da queda de cabelo. Por quê? E assim, como é que se manifesta isso? O que acontece é que o nosso cabelo ele tem um ciclo de mais ou menos 3 meses. Ele nasce, ele estabiliza e ele cai. Esse ciclo ele pode ser um pouquinho acelerado, varia de pessoa para pessoa. Quando a gente tem um episódio de estresse, alguma alteração de vitamina no organismo, aumenta a fase de queda. É como se virasse a chave para a fase de queda. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Isso a gente chama de eflúvio. Isso acontece 3 meses depois de um episódio muito estressante. Por exemplo, nesse período que a gente está mais em quarentena e está passando por várias mudanças na nossa vida, ele não cai imediatamente. Provavelmente essa queda vai começar mais agora em junho e julho, que é um período após o fator estressante. Ah, então é importante a gente saber sobre isso. A gente já pode mas aí tem como prevenir isso? Bom, ficou estressado, mas aí automaticamente vamos perder um pouco de cabelo? Não necessariamente. Para algumas pessoas isso é um gatilho, para outras pode ter outros sintomas, até como o aumento da caspa, da coceira no couro cabeludo e dor, que é um sintoma preditivo de queda. Sim, a gente tem como prevenir, existem algumas cápsulas que a gente pode fazer, principalmente manipuladas, que a gente coloca ativos como silício, que ele é como se fosse o cimento do nosso cabelo, que tem os tijolinhos ali. Então, o que ele faz? Ele prolonga a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Então, ao invés de ele ter esse ciclo mais acelerado e virar a chavezinha para queda, ele vai crescer de maneira mais prolongada e ele não descola tão facilmente do couro cabeludo. Ah, então é importante já a gente consultar o dermatologista para ver a possibilidade de usar o silício e biotina também? Também, silício, biotina, a gente tem diversas opções de tratamento, né? Tem um que é o minoxidil, que sempre foi usado há muito tempo e era usado antigamente em forma de pingar, de gotinhas no couro cabeludo. Hoje em dia a gente já tem ele em cápsulas, né? Que ele é um tratamento para diversas causas de queda de cabelo e essa do estresse também é das possibilidades que a gente pode passar.
Ele não pode ser comprado sem receita médica, tem que ter uma indicação, até porque antigamente ele era um antipertensivo e hoje em dia a gente não usa mais ele para essa afinidade, mas também, sim, tem que ter esse acompanhamento médico sempre. Tem assim, uma perda normal, que a gente no banho pode perceber às vezes. Isso, qual é a quantidade? Claro que a gente não vai ficar contando ali os fios. A gente tem uma média de 100 a 150 fios que a gente pode perder até diariamente, mas eu sempre falo para os meus pacientes, é claro que se a gente perdia 10 e está perdendo 70, a gente já considera uma queda relevante. A questão da lavagem não aumenta a queda de cabelo, né? Isso é importante falar. Então, muitos pacientes estão em casa e eles ficam mais dias sem lavar. Quando eles lavam o cabelo, eles têm a sensação que está caindo muito mais, porque aquele cabelo que ia se desprender naturalmente, ele cai todo junto. A outra questão é que a gente está mais em casa e está olhando mais o chão e está varrendo, nós mesmos estamos varrendo e a gente está achando mais fio de cabelo. Então, às vezes, a gente tem a sensação que está caindo mais, porque a gente não está fora, está dentro e acumula os fios ali. Então, tem toda essa questão que a gente tem que avaliar. Outra coisa é que tem diversos tipos de queda. A gente está falando dessa que é mais difusa. Existe também a alopecia areata, que são aquelas quedas localizadas de plaquinhas redondinhas no couro cabeludo. E aí também o tratamento ele é bem direcionado, aí já não é mais com vitamina, a gente tem que tirar essas células que estão gerando uma inflamação, que são células de defesa que entendem que nosso cabelo não deveria estar ali e ele é atacado e cai. Então a gente também tem procedimentos para fazer nesse caso. Tem a calvície hereditária, que é diferente dessas quedas provocadas por quais são outras, por exemplo, falta de vitaminas. Também a gente tem uma rotina no consultório. Primeira consulta a gente solicita ferro, ferritina, hormônios da tireoide, questão hormonal, parada de anticoncepcional, pós-parto, pós-cirurgia, inclusive pós-Covid, né? Qualquer infecção viral, 3 meses depois pode vir a ter uma queda, isso a gente já está estudando. A calvície, que é a alopecia androgenética, que tem relação familiar, ela dá mais na frente nos homens, e na mulher é aqui no meio da cabeça. Então, muitas vezes as mulheres chegam com a entradinha aqui na frente, perguntando, eu tô ficando calva. Não é um ponto de calvície feminina. O que acontece é que a área da têmpora, que é essa área aqui da frente, ela tem um ciclo mais acelerado. Então, quando o cabelo cai, ele cai mais nessas áreas aí. Mas a boa notícia é que quando ele cresce, ele começa crescendo mais aí. Um outro tipo de queda que é muito comum e a gente tem visto cada vez mais, ninguém sabe o porquê, mas a gente sabe que o estresse está relacionado também, é a alopecia frontal fibrosante. Como o nome já diz, ela faz uma fibrose, uma cicatriz na área da testa e o cabelo vai indo mais para trás. Então, às vezes a gente vê algumas mulheres, principalmente, com o cabelo bem aqui no meio do couro cabeludo, e também pode atacar a sobrancelha, pode perder a sobrancelha e está gerando uma cicatriz. Então, realmente, o importante é fazer o diagnóstico precoce, começar o tratamento quanto antes, porque nesse caso a gente não consegue recuperar os fios. E agora também tem outras mulheres, por exemplo, que usam cabelo muito preso, meninas, crianças, até às vezes as mulheres que têm o cabelo crespo, né, mulheres negras, que acabam puxando, e isso pode causar queda de cabelo? Sim, é muito comum no cabelo afro, né? A gente vê até em crianças as mães fazendo tranças ou profissionais que ficam muito com o cabelo preso com um rabicó muito fininho também, que pode arrebentar o fio, pode quebrar o fio, e o mega hair. Tanto o mega quanto a tração, que é puxar, pode gerar uma inflamação naquele fio, né? E depois de um tempo ele não se recupera mais. Então ele vai arrebentando, até que chega uma hora que o cabelo não cresce mais e também pode gerar uma cicatriz naquele local. Então a gente desaconselha qualquer tipo de mega hair, tá? Isso é muito importante falar. E realmente é um cuidado que as mães devem ter com as crianças. E esses produtos para alisamento ou para pintura de cabelo também podem causar queda de cabelo? Eles não causam a queda em si, eles causam a quebra química, né? Tem se falado muito no formol. O formol ele não é liberado para o uso de alisamento no cabelo, ele tem outras indicações que podem ser usadas como fortalecimento de unha. O que eu sempre digo para o meu paciente se alisou o cabelo, tinha algum componente, provavelmente sim, formol. Às vezes ele não está escrito no verso ou o cabeleireiro não sabe,
Mas existem outras substâncias, como o glutaraldeído, que quando passa a chapinha, quando tem esse momento, ele se transforma em formol e não tem cheiro. Então, a gente faz uma analogia do formol, do cabelo, com a maçã do amor. O que acontece é que o cabelo fica mais brilhoso, ele dá uma sensação de um reflexo, até uma sensação mais saudável, mas por dentro ele vai estragando. Então, a gente desaconselha porque ele pode quebrar, rachar o fio ali no meio. E a calvície é diferente, porque ela é silenciosa, né? A pessoa vai perdendo sem perceber que está perdendo o cabelo, é isso? Exatamente. A calvície, ela é diferente, porque ela não dá queda. O que acontece é que o cabelo ele vai fechando o folículo e ele vai afinando cada vez mais. Então, o paciente ele vem dizendo assim, meu couro cabeludo está visível, mas ele não vê no chuveiro uma grande quantidade. E mulher também, ela não vê no chuveiro uma grande quantidade. Geralmente as mulheres procuram consultório quando elas já perderam 30% do cabelo, então o couro cabeludo está bem visível. E uma outra questão é a origem familiar, né? Como ela é genética, é muito comum as mulheres falarem assim, eu vim para revisar meu cabelo, quero ver meu couro cabeludo, fio, quero uma vitamina para crescer mais, mas meu cabelo é fino, da minha mãe é fino, e isso já é assim lá em casa. E, na verdade, todas elas têm um grau de calvície feminina, né? Não diagnosticada. Então, a mãe, a avó, todo mundo é calvo e não sabia. E antigamente a gente tinha outros tratamentos, hoje em dia já tem várias opções, né? Desde esses de tomar via oral, até as gotinhas, até os procedimentos como o MMP capilar, que significa microinfusão de medicamento na pele, como se fosse um aparelhinho de tatuagem, uma agulhinha bem fininha, super tranquilo de fazer, e a gente faz sessões mensais para fazer o estímulo e o crescimento do cabelo. Bom, então é importante buscar o diagnóstico, porque existem diversos tratamentos para as diversas causas, não é mesmo? Tem que ter certeza do tratamento que está fazendo, porque depois ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Então, até o cabelo sair da cabeça e vir até o ombro, 1 ano e meio. Então, não pode ficar usando vitamina por conta, não tomem nada. Vitamina D é muito comum os pacientes usarem por conta e pode trazer um prejuízo, uma toxicidade para o organismo. Então, sempre é importante vir sim no dermatologista, fazer a rotina, o exame que a gente usa, o Photofinder, que faz um grande aumento dos fios e do couro cabeludo para fechar o diagnóstico no final. Muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Foi um grande prazer conversar mais uma vez contigo. Obrigada, Laura. Até mais. Até mais, até breve. Bom, e o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o nosso Instagram e a página no Facebook. E eu espero você semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!